vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco sobre os conflitos, tá? Perdão, agora nós vamos falar um pouco sobre a semelhança entre eles, tá? Nós acabamos de falar agora dos conflitos, e agora vamos falar um pouquinho sobre a semelhança entre cada um desses traços. Semelhança, anota aí, semelhança do erudito com o acolhedor, tá? No que os dois se potencializam ali, no que os dois estão sempre em acordo. Ambos são não tem perna para executar nada. Então, tanto o erudito, ele não é da execução, ele cria, mas ele não executa nada, né? O erudito, e o acolhedor também. O acolhedor, você vai ver, há um detalhezinho que eu não falei lá do acolhedor. O acolhedor, ele tem aquela perninha sabe aquela perninha assim, ó? Em cima gruda, e embaixo abre? Isso aqui é perna de acolhedor. Quando você vê uma pessoa que tem aquelas perninhas assim, sabe? As perninhas assim, elas não são não, é exatamente desse jeito, assim. Até no joelho, quase, eles vão colado. Depois, embaixo, ele abre. Isso é típico de alguém que tem, tipo assim, está buscando sustentação e depois abre só na canela, parece. Isso é uma perna de acolhedor. Por quê? Porque eles não têm perna. Ele vai ser gordinho, mas ele parece que não tem estrutura. Eles têm que grudar uma perna na outra para poder aguentar todo aquele corpo ali suspenso ali. Então, tanto um quanto o outro, eles não são de execução, eles não têm perna para executar para execução, tá? Erudito com articulador. Ambos não são do servir, tá? Ambos não são do servir, não são do sentir. Tanto o erudito, esses dois são terríveis, gente. Na questão de sentimento, o erudito e o articulador, eles podem dar a mão. Por quê? O erudito, ele não é do sentir, por quê? Porque para ele é indiferente. Entende? O erudito, ele não é do sentir, por quê? Porque para ele, o negócio dele é razão, ele não é emoção, ele é racional. Então, ele tenta entender as coisas. Né? Ele não vai ficar sentindo nada, ele vai tentar entender, né? Até uma das coisas que o pessoal falava lá é do Renato Russo, né? Que ele era um exímio erudito, e você vai ver que ele falava na música dele, uma das músicas dele, ele falava quem inventou o amor. Tipo, é uma criação, o amor. Quem que inventou o amor, né? Eu quero entender como é o amor, como é o amor. Então, tipo assim, porque o amor é da parte de sentir, para ele que era o esquizoide lá, né, que é o erudito, ele não entendia isso. Falei, cara, eu não entendo esse negócio não, de sentir, de emoção, de sentimento. Para mim, eu não consigo entender. Para o erudito, ele não consegue entender muito bem essa questão de sentir. E por que o articulador ele também não é de sentir? Porque para o articulador, já não é que ele é indiferente àquilo, é que o articulador sentir é sinal de fraqueza. Então, ele não gosta de sentir. Como para ele gosta de estar no comando, ele gosta de estar por cima, ele gosta de sentir poderoso. Para ele, sentir, se permitir sentir, ficar na parte do sentimento, é um sinal de fraqueza. Então, por isso que você vai ver que os líderes, às vezes, as pessoas que têm cinto de liderança muito forte, parece que eles são muito duros, são meio tiranos, mas é que para eles isso não é fraqueza eles mostrar emoção. Então eles não gostam muito de se expor nisso. Erudito com conservador. Ambos são de caverna. Erudito e conservador. Os dois não gostam de holofote de jeito nenhum, não gostam de brigar. Os dois gostam de ficar no oculto. Muitas vezes, se for o erudito para poder criar e o conservador para poder melhorar processo, o conservador para poder ficar mais focado nos detalhes, né, para poder suportar ali a sua dor quietinho, ter concentração para poder aguentar. Então, os dois não são, os dois são muito juntos nessa questão de caverna. Então, você imagina, eu estou falando do conflito, de onde vocês vão, de onde vai enquadrar muito na questão do conflito, da semelhança, para que você possa ver o quanto que aquilo potencializa. Um exemplo, se você é uma pessoa que é erudita com conservador, você vai ver que você gosta muito de ficar sozinho, velho.
Você gosta muito do teu momento. E aí nem você mesmo não entende, às vezes, isso. Mas você curte, né? Você curte estar no meio do mato, você curte, às vezes, estar no, sei lá, em todo lugar que tiver, que você conseguir ficar sozinho, você vai curtir. Todo lugar. Você curte estar sozinho. Erudito com harmônico. Erudito com harmônico. Ambos são extremamente seletivos. Gente, pensa em dois. Nós temos um amigo que ele tem esses dois traços muito altos, né? Erudito e conservador, ou erudito e harmônico, e ele é realmente muito, mas muito seletivo. E aí ele acaba sendo pré-julgado. Nós mesmos já falamos isso. Nossa, ele gosta, né, velho? Gosta gosta só de pessoas diferenciadas, não anda com qualquer um, não. É enjoadinho, falar, para mim, velho, só gosta de pessoas. Mas por que eles são seletivos? O erudito ele é seletivo com gente que é do pensar também, gente que gosta de estudar, né? Gente que gosta de falar sobre estudos mesmo, falar sobre ciência, falar de coisas assim, sabe? Fora da curva. O erudito ele tem dificuldade de andar com pessoas muito rasas em conhecimento. Ainda que seja, não estou falando só conhecimento de alta patente, não. Vamos supor se a pessoa é uma pessoa da roça e ele é um erudito, ele gosta de conversar com pessoas que têm a mentalidade aberta em alguns assuntos, mesmo que ele não domina todos os assuntos. Mas nos assuntos que ele conversa, ele tem profundidade, ele vai atrás, ele gosta de pesquisar, sabe? Ele gosta de saber o porquê das coisas. Então, ele gosta de conversar com pessoas assim, sabe? Gente que tem uma boa ideia, que tem que tem um bom pensamento e tal. E agora, o harmônico, ele já gosta de andar com as pessoas mais belas, com as pessoas mais bonitas, às vezes com as pessoas que têm mais dinheiro, com as pessoas que gostam de coisa boa, de coisa luxuosa, sabe? Então, eles gostam muito desse glamour, né? O harmônico. Gosta de pessoas que gostam de se vestir bem dentro da linha deles, claro. Mas, independente dos dois, então, se tiver os dois, só o harmônico ele já é muito seletivo. E só o erudito já é muito seletivo. Se tiver os dois tiver os dois pico alto, nossa, vai ser muito seletivo. Muito mesmo. Então, não julgue, se você conhecer assim como eu conheço, uma pessoa que é erudito com harmônico, entenda que é simplesmente o jeito dele ser. Tá já? Acolhedor com articulador. Ambos esperam que os outros façam por ele. O acolhedor e o articulador, eles também não são pessoas de perna, né? Tanto um quanto o outro. Só que eles esperam muito. Só que um consegue articular aquilo. Um exemplo, o articulador, ele não gosta de pedir, mas ele depende dos outros, ele espera que os outros façam para ele. Então, o que ele normalmente ele faz? Ele não gosta de ficar devendo para os outros. Ele faz alguma coisa, não execução, mas ele faz alguma coisa para você, para que você fique devendo para ele, para que quando ele puder te pedir, ele vai te pedir, mas ele não gosta de ficar te devendo nada. O articulador não gosta de dever nada para ninguém. Né? Por quê? Porque ele tem medo porque quando você está em débito com ele, quando ele está em débito com você, você concorda que você fica vulnerável às pessoas te articular? Como você está devendo, pô, então, cara, estou precisando de um favor aí. Vixe, esse favor aí foi pronto, tá lá. Tá vendo? O cara já vem querer se aproveitar de mim. Então, ele não gosta de ser usado. Então, ele prefere não ficar devendo favor. Então, às vezes, se você tiver que fazer alguma coisa para ele te pedir só se você ficar devendo. Ou se ele puder te fazer alguma coisa, se ele puder te retribuir alguma coisa. Agora, o acolhedor não. O acolhedor ele vai pedir na cara de pau mesmo, eu preciso mesmo, eu sou um coitadinho, ajuda eu, ele não dá nada. Mas ele vai ser. A diferença é que o articulador não liga para isso. E o articulador ainda, além dele ser bem mais... ele gosta disso, sabe? Ele gosta de ser visto assim como uma pessoa que
que precisa de ajuda, para você entender. Eu falei, cara, me ajuda. E muitas vezes ele não vai nem te falar, ele não quer nem falar o que ele precisa, ele quer que você adivinha. Você não está vendo que eu estou precisando de ajuda? Né? Mas não porque ele tem dificuldade de pedir, não porque ele gosta de ser paparicado mesmo. Articulador, qual que eu falei aqui agora? O articulador. Ah, tá, faltou ainda. O acolhedor com harmônico. Não, peraí. Acolhedor com conservador. Acolhedor com conservador. Não vou editar nada, vai ficar do jeito que está aí. Tá bom? Acolhedor com conservador. Ambos têm capacidade de sentir aguçadíssima. Gente, esses dois juntos, se a pessoa, normalmente eles vão ser, dificilmente você vai encontrar, se ele tiver os dois picos, conservador com acolhedor junto, dificilmente ele vai ser magro. Por quê? Porque são os dois traços que têm muita facilidade para engordar, que isso já são coisas aí que já entram em comum acordo aí, tem muita semelhança. Eles têm muita dificuldade de perder peso. Por quê? O acolhedor, qual que é a dor maior dele? Qual que é a dor do acolhedor? De não ser abandonado, de não ser visto. Então, por que ele precisa do corpo dele grande? Para a hora que ele chegar, todo mundo vê que ele chegou. Eu falei, não me abandona não, filho, não esquece de mim não. Então, eu já estou desse tamanho, foi possível ele esquecer de mim desse tamanho, de não ser notado. Então, ele gosta de ser notado, tem que ver ele, tem que falar com ele, tem que conversar com ele. Então, você fazer de conta, por isso que você não entrar numa loja, você demorar 10 minutos para atender ele vai se sentir abandonado, ele vai sentir que você está desfazendo dele assim. É impossível não ter me visto. Ninguém vai vir me atender? Impossível. Então, por isso que ele fica daquele tamanhozão. Sentimento de abandono alto, tá ali, com certeza está na dor. Ele pode ser magro? Claro que ele pode ser magro se ele viver no recurso. Então, ele tem que estar sempre atento para poder estar vivendo no recurso. Como que ele vive no recurso, gente? A provinha. Como que ele vive no recurso? Claro, tendo vários amigos, ajudando várias pessoas. E quando ele está ali acolhendo várias pessoas, sendo atendido por outras pessoas, então ele não vai estar vivendo, não vai ter tempo para ficar vivendo aquela dor dele ali. Tá? Então, articulador e conservadores, eles têm muita semelhança na questão de dificuldade de perder peso. O conservador, por que ele tem dificuldade de perder peso, gente? Porque ele precisa suportar a situação. Eu lembro um dia que eu estava vendendo aquelas cápsulas de emagrecimento, e eu levei umas cápsulas, uma mulher comprou as cápsulas, e ela falou que não deu resultado, tal. E eu fui até a casa dela e falei assim, eu acho que eu comprei só 5. 5 cápsulas, tinha que comprar mais. Tal. Eu fui lá levar mais 5 para ela. E a hora que eu cheguei lá, que eu bati o olho nela, eu falei, desculpa te perguntar, mas assim, eu conheci ela, mas não tinha amizade muito assim, não. Eu falei, deixa eu te perguntar, por acaso você está passando por alguma situação difícil, emocional? E ela olhou para mim assim, o olho já encheu d'água. Eu falei, pode ficar em paz, se não quiser responder, me desculpa a pergunta, a mulher chorou. Chorou, me pediu perdão por estar chorando. Eu falei, não, pode chorar. Você precisa chorar. Ela tinha articulador e tinha o conservador, principalmente o conservador muito alto. Aqui, o conservador nele, isso aqui, ó, fazia uma carga assim, era um pesão mesmo. Você vê que eu tenho bastante, mas ela tinha muito mais, bem assim, sabe? Bem mesmo assim. Aí eu vi aquele pesão aqui, assim, a gente chama de cacunda aqui, eu não sei onde você vai assistir, como que você chama, nas costas aí. Mas o conservador ele tem isso aqui do conservador alto é conservador. Então você vai ver essas costas aí. Quando eu olhei nessa costa dela que ela veio, e eu vi aquele peso ali, ela vindo andando, quase que nem levantava o pé muito, vinha arrastando o chinelo, sabe? Meio arrastando assim, falei, nossa, conservador altíssimo. E eu perguntei para ela, porque assim, eu vi uma cara bem pesada, sabe? Eu falei assim, ela deve estar passando por alguma situação emocional. E aí, a hora que ela falou, eu falei, tô passando aí, contou um pouquinho da história. E eu falei para ela, eu vou falar uma coisa para você, se você quiser comprar, eu não vou deixar te vender, não. Mas eu tenho que ser sincero, eu acho muito difícil você perder peso agora, enquanto você não resolver essa situação.
Por quê? Porque você precisa, aí eu falei para ela, me apresentei, né? Porque eu trabalho como analista corporal também, e o seu corpo, ele está engordando, você está engordando agora, certeza que você deve ter engordado bastante de um tempo para cá. Mas por que você está engordando? Você está engordando porque o seu corpo precisa dessa estrutura. O que a tua mente está falando, pô, prepara aí que o que ela está passando aqui não é qualquer um que aguenta, não. Tem que ser forte para aguentar. Então, ter força para o teu peso, para a tua mente, mandando essa informação do teu corpo, ele está falando o quê? Velho, segura tudo que tiver que segurar. Com certeza você está tendo dificuldade de ir no banheiro, de fazer suas necessidades. Por quê? Porque o teu corpo está preparado, ele está se preparando para aguentar tudo isso que você está passando aí, todo esse peso que está nas tuas costas, você precisa se livrar dele. Eu não sei se você já está passando por um acompanhamento psicológico, né? Mas que a gente não trabalha nessa questão de saúde, né? Trabalha mais no desenvolvimento pessoal mesmo, assim, na questão de alta performance, mas no teu caso é a questão mais saúde. Você precisa ser acompanhado com um psicólogo, um psiquiatra, talvez, né? Eu não sei a situação, mas é muito importante para que você possa passar a resolver essa situação primeiro. E eu tenho certeza que só de você resolver essa situação, você já vai emagrecer bem. E é claro, eu estou aqui para vender. Se quiser comprar, eu estou aqui para comprar, mas eu tenho que ser sincero com você. Nossa, ela agradeceu muito aquele dia e para mim assim, foi muito interessante a experiência, por isso eu estou contando aqui para vocês aí, que era um traço de acolhedor com conservador alto, tá? Próximo, acolhedor com harmônico. Ambos gostam de ser o centro das atenções. Gente, pensa numa disputa que dá pelo holofote quando tem um harmônico e um acolhedor. Um quer aparecer mais que o outro. Um quer aparecer mais. Os dois gostam de estar no centro. No centro. Então, se é uma coisa que precisa de se expor, cara, é só se você tiver aí um conservador alto, um acolhedor alto e um harmônico alto, acolhedor alto e harmônico alto, procura profissões, ou então mesmo na tua profissão, procura um lugar onde você vai ter visibilidade, destaques. Né? Eu lembro de uma situação onde eles trabalhavam, a empresa trabalhava com call center, e eles faziam alguns atendimentos ali também, quando aparecia alguém. E nas mesas, na hora que eu bati o olho assim, nas pessoas, assim, dando uma panorâmica geral, né? Eu vi que já de cara eles colocou 2 conservadores e um erudito no canto, de frente, assim. Acho que tinha umas 9 pessoas, 3 e 3 atrás. E os 3 primeiros, o quê? 2 conservadores e um erudito. Falei, rapaz, você vai matar. Ele falou, posso te dar só uma dica? Eu falei, pode, cara, não tem problema não. Falei, esses 3 aqui põe lá no fundo. Agora, sabe aqueles dois do fundo? Traz eles para frente. Porque ali tinha nariz e tal. Por isso que você vai ver que em lojas de roupa, né, você vai ver que normalmente pede essas pessoas que têm mais um traço mais harmônico ou mais acolhedor, porque é uma pessoa que tem uma comunicação melhor. Tá? Isso não quer dizer nada, gente. Eu já vi, como eu falei para você, já vi pessoas de todos os traços que vendem muito. É só questão de você desenvolver. Mas eu estou falando em questões naturais, sem competência, sem nada. Aqui é um treinamento que a gente vai estar treinando comportamento, né? Mas eu quero que vocês se conheçam, para vocês saberem o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá dentro do que vocês virem aí. Tá? Então, ambos gostam muito de atenção e brigam muito por causa disso. Articulador com conservador. Estão sempre observando o ambiente ao seu redor. Gente, o articulador e o conservador, eles são muito de observação. Por que eles gostam de observar? Cada um por causa do que compete, né? O articulador para poder articular da melhor forma. E o conservador, claro, para que tudo saia da maneira com que foi projetado para que saia. Então, os dois são muito de observação. Então, se você está trabalhando, se você tem um articulador alto e também tem um conservador alto, você estiver trabalhando num lugar onde precisa ter um olho clínico, de perceber o que está acontecendo com mais sensibilidade, com certeza você vai dar muito bem aí.
tá? Porque você, com certeza, é um ótimo observador quando você tem esses dois traços bem altos aí, tá? Articulador e harmônico ambos são sedutores. Gente, é aquilo que eu falei para você. O harmônico e o articulador, os dois gostam de uma sedução. E a sedução aqui não se iluda, não é só na questão homem-mulher ou na questão de casamento, o namoro, essas coisas, não. Até mesmo no trabalho, tá? Gosta de entrar nessa jogada da sedução, de conquistar as coisas pelo jeitinho, sabe? A gente chama aqui a sedução, aqui no Brasil também é conhecido como jeitinho brasileiro, sabe? Aquele jeitinho que a gente dá de, então, ajuda eu aí, e tal, daquele jeitão meio... Não é que seja malandro, mas é um jeito... se é um articulador, é um jeito que ele vai estar seduzindo para articular alguma coisa. Então, me ajuda que eu te ajudo, sabe? Porque aí você vai falar assim, não, mas isso aí é mau caratice. Depende, cara. Ele está sendo ilegal ou imoral? Aí pode ser, mas talvez não, talvez está fazendo para ajudar algumas pessoas. Então, pré-julgamento, não entra nessa, não. Tá? Então, talvez ele está ali usando sim, o poder, porque ele tem um poder de sedução. Cara, isso aí é o que a Bíblia fala sobre os talentos. Se Deus dá um talento e você não usa, só que você tem que saber usar da melhor forma, né? É aquilo que a gente fala que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Tudo você pode, mas nem tudo convém você fazer. Então, aí cabe a você analisar se aquilo que você está fazendo, se realmente é algo que seja ético, moral, né? Dentro daquilo que você acredita. Então, os dois são de sedução. A diferença é que o articulador ele tem que se montar para poder seduzir. Agora, o harmônico não, ele é natural, que nem eu falei. O harmônico ele já seduz só dele falar, só dele olhar ele já seduz. O jeito dele ser, ele é sedutor de natureza. Agora, o harmônico não, ele tem que se armar para poder seduzir, mas ele gosta desse jogo. Ele gosta de entrar nesse jogo. Tá? E o último, que é o conservador com harmônico. Conservador com harmônico. No que eles se parecem, gente? Perfeccionista. Por isso que eu falei para vocês que eu não ia editar nada, porque o harmônico aqui e o conservador aqui é terrível nessa questão de perfeccionista. Quantas coisas eu já deixei de fazer, quantos projetos eu deixei de executar porque não estava legal, falei, agora talvez não é o momento, isso aqui não está legal, isso aqui não está bom. Mas agora, quando eu comecei a descobrir que era só a forma com que eu vejo, que isso não perde a credibilidade, que isso não é bem assim, que isso é só o jeito que eu enxergo, nem todo mundo enxerga dessa mesma forma, eu parei de ficar buscando detalhezinho, falei, não, cara, vamos fazer e depois a gente vai melhorando. Para de ficar com essa neurose de querer já sair já no top, porque quando você acha que vai sair no top, você vai demorar muito, se caso sair. Porque senão você vai procrastinando, não sai nada. Por quê? Porque na verdade você só enrolou. Enrolou, no caso do harmônico, para não perder, para não ser o número 1, e o outro enrolou, o harmônico enrolou porque ele queria ser o número 1, mas como ele estava com medo, ele não entra na disputa, porque se for para perder, o harmônico não entra. Se ele não tiver certeza que ele vai ganhar, ele não pode mas não é de jeito nenhum. E o conservador, se ele estiver suspeitando que pode dar alguma coisa de errado, ele também não entra. Por isso que os dois são perfeccionistas. Então, a partir do momento que eu descobri quem eu era, eu falei, não, cara, para com isso. Eu vou fazer, por quê? Porque um articulador, quando ele... Se um conservador, se ele falar que está bom, é porque está muito bom perto dos outros. Para o harmônico reconhecer que está bonito, é porque está muito bonito. Então, entender, cara, para que eu jogar a régua lá em cima? Tem muita gente que está precisando disso, como esse treinamento mesmo, que talvez era para ter saído há muitos anos atrás, e por que ele não saiu? Talvez porque eu não me conhecia e não me permitia fazer como eu estou fazendo agora, do jeito que está aí, nós vamos fazer e depois a gente vai melhorando cada vez mais. E esse é um treinamento que, com certeza, você vai ver que cada vez ele vai estar melhor e melhor e melhor, porque faz parte do perfeccionismo, mas tudo que é demais é sobra. Espero que você tenha gostado aí e vamos lá, o próximo vídeo. Até lá.